tão longe do país de origem e ao verem um navio com a imponência do nosso, sentem-se orgulhosos por verem. E ao mesmo tempo as Cruzes de Cristo lembram que, de facto, os portugueses estão espalhados por todo o mundo, estão espalhados até no Japão e na China, e têm imensos indivíduos descendentes deles que lá estão. E, Estamos perante uma embarcação tipo lugre. O que é? o Esmeralda é um lugre patachos que tem 3. No Vega as coisas são diferentes, é um iate pequeno, portanto o espírito continua a ser. Os contactos com a comunidade já são mais restritos, são menos pessoas, portanto torna-se um pouco mais difícil. Deduzo que com a Sagres... Das regatas, participávamos das recepções que iam sendo oferecidas, das pequenas atividades que se realizavam em terra e a bordo normalmente oferecia-se uma recepção ou recepção à comunidade portuguesa ou recepções oficiais às entidades do porto onde nós estávamos. Da primeira vez que... A abertura das Canárias para a Bermuda tratava-se do bicentenário da independência dos Estados Unidos, portanto integrado também nas comemorações do bicentenário da independência dos Estados Unidos. Sempre era uma travessia do Atlântico, feito por pessoas muito jovens, comandadas na altura por o capitão-tenente, o general-almirante, atualmente general-almirante Celestino da Silva. De facto, parte-se com miúdos, entre aspas, e regressa-se com homens. As pessoas alteram a sua maneira de estar na vida quando andam no mar, os procedimentos alteram. Os descobrimentos portugueses do Ministério da Educação efetuam uma viagem no navio Crioula, em colaboração com o Ministério da Defesa e particularmente com a Marinha. Este ano teve o aliciante particular de ser a participação ou incluir a participação na regata em memória de vasta gama. Desde o dia 7, no dia 7 partimos aqui de Lisboa do Alfeite, fomos até Falmouth, paramos em La Corunha também, e depois em Falmouth foi aquele espetáculo bonito da partida da regata rumo a Lisboa e a chegada depois aqui chegamos no dia 27. E quais é que são os objetivos dessa iniciativa? Olha, os objetivos são, fundamentalmente, proporcionar a um conjunto de jovens de todo o país, incluindo ilhas, uma experiência de treino de mar. Aliás, o Crioula é um navio de treino de mar. Ao mesmo tempo, também permitir-lhes conhecer um pouco a forma como os nossos velejadores navegavam nos séculos XV e XVI, ter a experiência da vida a bordo, que é uma coisa sempre muito diferente, mas também muito aliciante. Portanto, no fundo, são aspectos ligados ao treino de mar, aprender a navegar, aprender a mexer nos instrumentos náuticos, aprender a navegar, por um lado, nos tempos modernos, mas também tendo alguns dados relativamente à navegação como era feita nos séculos XV e XVI. Muito obrigado, eu vou falar com alguns destes jovens. Vocês passaram um mau bocado no Golfo da Biscaia, foram mesmo obrigados a desistir? Foi um mar super mau, tivemos de desistir, tivemos alguns problemas técnicos, mas convivência com as pessoas e foi ótimo, foi uma experiência única. O que é que aconteceu? Houve velas rasgadas devido aos ventos fortes, foi? Exato, rasgaram-se 2 velas e rebentaram-se 2 cabos de aço. Rebentaram-se 2 cabos de aço, rasgaram-se 2 velas, uma travessia complicada no Golfo da Biscaia. Vou aqui falar com outra jovem. Vocês participavam nas manobras, em todas as operações de manobra do navio? Sim, ajudávamos os marinheiros e fazíamos tudo como eles fazem também. Okay, muito obrigada, eu vou daqui passar novamente a emissão. Sagres, que é o Esmeralda e que representa o Chile. Senhor Comandante, peço desculpa, é o Glória. Senhor Comandante, já esteve lado a lado com esta embarcação, que me parece também que tem um género de cerimonial nesta saudação típico, não é? Aliás, digo francamente, não é preciso estar lado a lado do Glória, porque as suas canções são tão altas que nós ouvimos a grande distância. O Glória tem a particularidade de, a bordo, quando entra nos portos, põe o pessoal nas vergas, mesmo que não tenha que fazer nenhuma saudação a ninguém, e põe-nos a cantar hinos do seu país. Agora, só antes de continuar, as vergas são o quê? O que é que, portanto, identifica? O Glória é uma barca, é um bocadinho mais pequeno do que a Sagres, foi feita em Espanha há relativamente pouco tempo, é um navio moderno, é um destes navios sul-americanos que se têm feito ultimamente muitos, para as repúblicas da América do Sul, que têm optado e têm apostado na instrução de vela dos seus cadetes, e portanto é um navio semelhante à Sagres, é uma barca. Mas o que eu digo é assim, as vergas é o que estamos a ver, ou seja, é a linha, digamos assim, da vela de cima que atravessa o mastro, é isso? As vergas são aquelas
vergônteas de ferro ou de madeira, neste caso de ferro, que atravessam o mastro perpendicularmente. E é aí que os homens se posicionam. É aí que os homens se posicionam. Há de reparar que no Glória estão postos nas vergas, tanto no Glória como no Esmeralda, estão postos nas vergas a guarnição também para prestar honras militares, porque têm menos pano redondo envergado e, portanto, podem ter o pessoal nessas circunstâncias, e os vivas vão ser férteis a bordo dos seus navios e são extremamente efusivas e são dos povos que mais animam estas reuniões, que são feitas, como sabe, com todas as nacionalidades. Mas a América do Sul, os povos do sul da Europa também, como Portugal e a Itália, animam bastante as reuniões sociais e as reuniões nos portos destes navios. Jorge, já agora, aí embaixo, junto à tribuna, há, digamos, alguma reação visível a esta passagem do Glória? Jorge, eu penso que não me ouviste. Eu gostava de perguntar se por acaso aí embaixo, embora se esteja a ouvir a banda, se há alguma reação visível à passagem do Glória. Não, Rita, aqui embaixo está tudo normal, as pessoas permanecem em silêncio a admirar este magnífico desfile e realmente estão todas de boca aberta a apreciarem estes maravilhosos veleiros que estão a passar diante de nós. Eu penso que nesta altura poderá ser a melhor altura para conversarmos com algumas pessoas do público que estão aqui atrás da banda da Ação. Gostava de um dia participar numa regata deste tipo. Gostaria imenso, claro. Vamos tentar falar com mais algumas pessoas aqui, com estas jovens. O que é que está a achar? Muito fixe. Gostava de um dia participar numa regata deste tipo. Gostava. Muito obrigada. Eu vou aqui falar com este senhor. Veio aqui de propósito o maior acontecimento náutico que se realizou jamais em Portugal. Rita. Bom, eu agora tenho aqui um pouco de dificuldade porque estamos com o helicóptero exatamente em cima da Torre do Belém. Em termos do Glória, há pouquinho estava-me a dizer que havia qualquer coisa ligada à bandeira. O Glória tem uma particularidade interessante, é porque a bandeira do Glória excede todas as outras em tamanho. O regulamento na marinha deles deve ser diferente e é espetacular, porque tem o tamanho quase de uma vela. Isso é significativo para quem vê o navio de terra, porque de facto é impressionante o tamanho da bandeira que tem. Não sei se os telespectadores terão a oportunidade de ver, com certeza que irão ter. Obrigada. Bom, Sofia, tu na Loja de Macau certamente, e mais uma vez, terás outra visão do desfile que corre, digamos assim, águas do Tejo. O que é que estás a ver exatamente neste momento? Outras embarcações que seguem? O que aconteceu não com o Esmeralda, mas com dois gêmeos do Esmeralda, numa regata na largada em 1976. Tratou-se da Sagres e do Sebastião de Elcano, que estava sotavento ao lado para onde sopra o vento, da Sagres também. Portanto, nessa aproximação havia muitas embarcações pelo meio e numa manobra um pouco mais arrojada acabou por colidir e enfiar o grupês, portanto aquele mastro de vante, na proa do Elcano e partiu-lhe uma estarel. Felizmente sem danos pessoais, portanto não houve ninguém que se alejasse. E são coisas que sucedem com navios tão grandes que não são tão facilmente manobráveis como à primeira vista parece. A Sagres, que estava no meio nessa pequena colisão, conseguiu evitá-la utilizando inclusivamente a máquina para fugir, para sair a ré, mas são coisas que normalmente não acontecem nas regatas da Caticeira. Foi um grande susto que apanhou quando estava... Nós costumamos chamar, pois acontece, mas é muito raro e de facto aquilo foi uma manobra um pouco mais arrojada e que acontece. Obrigada. Vês um pequeno retrato. 35 e tem 42 metros de comprimento. Aceita na sua tripulação jovens dinamarqueses entre os 16 e os 20 anos de idade que queiram viajar e aprender as técnicas de navegação durante estágios de 5 meses. E costuma-se até dizer que no mar só o ótimo é suficientemente bom. Portanto, nós não podemos enganar-nos e para isso não pode chegar uma pessoa de terra a bordo e pensar dar outro nome que seja de terra
qualquer peça do navio e que depois a ordem não seja entendida, porque nós temos o problema da gravidade da situação muitas vezes. E bem explicado por quem comanda. Só interrompê-lo, porque nesta altura temos aqui à frente a passar o navio da Colômbia. Já agora alguma característica que pertença a este navio colombiano? Olha, a bandeira, não sei se está a reparar na bandeira e no tamanho da bandeira comparada com a vela grande do navio. Eu tenho a impressão que a área da bandeira é superior à área da vela grande do navio, ou seja, daquela que está no mastro do centro e que mais abaixo. Isso é uma interessante característica dele. E além disso, o facto do pessoal vir todo nas vergas, eu agora neste momento terei que me chegar mais para aqui para ver, mas eu acho que de facto todo o pessoal vem nas vergas e irá com certeza, eventualmente até cantar, não sei, mas irá com certeza pelo menos dar os vivas ao Presidente da República. Se calhar é melhor esperarmos um pouquinho para então assistir a esta saudação tão típica da Colômbia. É interessante também o colorido deles, né? As fardas que têm cá em baixo são as fardas dos uniformes dos navios. E lá em cima, para dar mais espetáculo, têm t-shirts de cores variadas, verde e vermelho, da cor do país deles. E a tal efusividade dos sul-americanos, não é? Agora esperemos só mais um bocadinho para ver se há algum tipo de música própria. Aquele que vem ali não está aqui. Não estamos em cima, não. Bom, eu penso que não houve, pelo menos por enquanto, e acho que o navio já está mesmo a passar frente à Torre de Belém, mas não houve como seria, ou poderia ser previsível, uma música própria, digamos assim, para o Presidente da República na saudação da Colômbia. Essas músicas representam o quê? São músicas da Armada, são músicas, ou da Marinha, neste caso, ou são músicas próprias que, digamos, os marinheiros constroem e fazem com eles? São músicas, bom, eles não podem construir uma música e cantá-la a bordo do navio se por acaso não forem autorizados. Portanto, há com certeza uma autorização oficial. Há uma hierarquia que tem que autorizar. É claro, não fazem o que querem, não cantam em conjunto o que querem. Mas normalmente todas as regras são cumpridas de acordo com os regulamentos que eles têm nas armadas dos países respectivos. E o que eu lhe estava a dizer há pouco é que as regras internacionais são semelhantes. Agora pedi-lhe só um breve momento para ouvirmos o hino da Dinamarca, o navio de Georg Stag, que há pouco acabámos de conhecer em ficha e o que o Sr. Comandante comentou. Bom, Sr. Comandante, então como recuperando um pouquinho aquilo que estávamos a dizer, portanto é necessário uma hierarquia para que possa ser composta uma música. De qualquer modo, o que é que significam essas músicas? Uma vez que há o hino, que é a saudação, digamos, oficial, o que é que essas músicas significam para vocês que andam no mar? Bom, as músicas dos sul-americanos normalmente são feitas, muitas delas para entrar nos portos e não têm a ver com... Diga em geral, as músicas sejam de sul-americanos, sejam portugueses que têm uma, ou seja, no geral, qual é o simbolismo, digamos? O simbolismo está sempre relacionado, bom, para já está sempre relacionado com a vida a bordo. E os nossos marinheiros portugueses têm uma música feita há relativamente pouco tempo, pelo menos suponho que no século passado, dos marinheiros aventureiros, que muitas vezes era cantada a bordo da Sagres, nem sempre é. E essas músicas têm o significado de unir todas as pessoas, portanto um canto em conjunto e que é muito interessante cantar à chegada ao Porto, porque a comunidade portuguesa se sente bem com isso e ao mesmo tempo as guarnições também são unidas com esse tipo de canção. E os sul-americanos são muito mais
estão muito mais habituados a ter esse tipo de ações. E então estes colombianos, assim que chegam a bordo a um qualquer porto, à chegada do porto, estendem o pessoal nas vergas e cantam aquela canção. E é extremamente espetacular e toda a gente aplaude imenso. E, aliás, uma destas coisas é o espetáculo que se proporciona. Já agora, Sofia, tu que estás a bordo da Locha de Macau e eu aqui no meu alcance de vista, penso que tu verás muito melhor, há pequenas embarcações que desfilam pelo Tejo. O que é que estás a ver daí, nesta altura? Quando viajou, quando fez uma das regatas a catiçar, que chegou também uma vez a ajudar uma jovem que estava em más condições. Exatamente, por acaso isso faz parte do espírito não só das regatas da Catiçar, mas qualquer outra regata oceânica, o ajudar outra embarcação em dificuldades ou um tripulante em dificuldades é uma regra de ouro no mar, existe um grande espírito entre ajuda e de facto numa regata que se largou do Porto para Saint-Malo, uma rapariga suíça teve uma gastroenterite, estava numa embarcação pequena e de facto foi necessário evacuá-la para um navio de maiores dimensões. A Sagres era o navio mais próximo e com o auxílio do nosso patrulha, de uma patrulha da Marinha Portuguesa que dava cobertura precisamente e apoio à regata, foi transbordada desse iate para o patrulha e depois para a Sagres, dado que tinha uma enfermaria médica a bordo, todas as condições para lhe dar apoio. Era uma mulher entre quase 200 homens, foi muito bem recebida, havia um espírito paternalista, digamos assim, quando ela realmente conseguiu recuperar e sair da cama. E ficou com muitas boas recordações nossas, continua a escrever para a Sagres, é curioso. Um exemplo de como a vida a bordo de um pequeno veleiro pode ser mais complicada do que nos grandes veleiros. Rita? Bom, e parece que de alguma maneira pelo menos, há histórias desta largada de Falmouth até Portugal em que os pequenos veleiros sofreram bastante com a passagem na Baía da Biscaia. Eu já agora aproveitava, Sr. Comandante, porquê é que a Baía da Biscaia, digamos que é, entre aspas, o cabo das tormentas para os velejadores dos nossos tempos? Na Baía da Biscaia há um problema que é o facto de os navios, como é uma baía muito grande, apesar de ser muito grande, é uma baía fechada. Quem entra muito para dentro dela, se o vento for na direção dela, os navios podem lá ficar. Portanto, o vento foi desfavorável, foi sudoeste nesta altura e por vezes origina ondulação extremamente violenta, desencontrada e provoca muitas vezes que navios se percam no interior da baía, no saco dessa baía. Costuma-se dizer que os navios não devem ensacar na Baía da Biscaia, devem ir para o largo. E certamente foi aquilo que fizeram os navios maiores, foram mais para o oeste o mais possível para não terem o perigo de ficarem ensacados na Baía da Biscaia. Mas os navios pequenos, como são de pano latino normalmente, podem, portanto, bolinar melhor, cingirem-se mais ao vento, devem ter tido a tentação de para lá ir e ficaram lá e não digo que tivessem tido o perigo de ir dar à costa, mas pelo menos tiveram dificuldade e tiveram um mar muito mau que originou graves consequências a muitos deles. Por exemplo, uma regata que veio para a Marina Expo, ali na parte sul da exposição, de 100 barcos que vinham do norte da Europa, da Holanda, apenas 47 cá chegaram e ficaram na Marina. Portanto, é só para imaginar o que eles sofreram, foi mais ou menos no mesmo período. Já agora estamos aqui a ver o navio holandês, Macum, também de alguma maneira. Este navio é gêmeo da Sagres também ou não? Não, é completamente diferente. Este navio holandês que eu estou a ver aqui, de casco preto, não é? É visível que é diferente, mas quais são as diferenças? É um patacho, tem o mastro de vante todo com pano redondo e o mastro de ré todo com pano latino, portanto tem a designação de patacho. Muito obrigada. O hino holandês a assinalar a passagem e a saudação ao Presidente da República do Macum. Eu já agora aproveitava mais uma vez para termos mais um retrato deste navio holandês, neste caso. C, não é? Uma vez que aqui temos distribuídas várias classes A, B e C, consoante a sua dimensão. O Urânia é curioso, pronto, sendo de classe C e sabendo nós que estes prémios são dados não a quem chega primeiro, mas a quem cultiva, digamos assim, a amizade e a cooperação internacional.
conhece alguma história do Urânia, digamos, que classifique ou que identifique esta embarcação como vencedora pelo seu espírito e pelo espírito da sua tripulação? Teve algum contacto com este tipo de embarcação, com esta embarcação? Eu tive contacto com eles e de facto são pessoas extremamente simpáticas e além disso que demonstram quando chegam aos portos, porque é normalmente quando se conhecem melhor, são muito afáveis e comunicam com todas as outras nacionalidades, que é afinal o espírito que se pretende da Sail Training Association, não é? Que as pessoas se convivam entre si. E além disso, no mar têm tido atitudes muito importantes de solidariedade para com os outros navios. E esse prémio é um prémio extremamente importante para esta organização, porque digamos que é o fundamental. Há muitos navios que já o têm ganho ao longo dos anos, mas o Urânia já repetiu 3 vezes, o que é significativo de facto. Já agora, e a propósito, mais uma vez, de solidariedade, Jorge, eu acho que tu, penso eu que ainda continuas com os jovens ao pé de ti, que talvez possam... Que as pessoas têm essa sensibilidade, deviam ter mais oportunidades para festejar o rio e o mar e não a têm, de facto. É pena. Okay. Muito obrigado. Neste momento estão a passar diante da Torre de Belém os navios da Armada Francesa que já há mais de 60 anos que formam os cadetes da Escola Naval Francesa. O Oosterschelde, o navio alemão, está a passar também a aproximar-se da Torre de Belém. Rita Saldanha, não sei o que é que podes avançar mais a partir daí. Bom, a partir daqui eu penso que a minha dimensão, digamos assim, de vista é um pouco diferente da tua, já que estamos num ponto mais alto da Torre de Belém, aqui numa das varandas laterais desta mesma torre. De qualquer modo, é um espetáculo sem dúvida imponente, ainda não chegou ao fim, mas eu já agora pedia aqui ajuda ao meu especialista, ao comandante Malhão Pereira, mais uma vez. Lá ao fundo vemos uma embarcação com os